A gente vai conversar agora com o nosso pré-candidato a prefeito de Teresina, professor Tony Kelly. Professor, o que lhe levou o senhor botar o seu nome à disposição para o povo teresinense? Olha, o primeiro ponto é que eu, desde os 12 anos, trabalho no voluntariado. Eu atuo em diversos projetos sociais, em várias comunidades pela cidade. Conheço Teresina de ponta a ponta, já conhecia muito antes desse processo político. Por conta desses trabalhos meus, normalmente eu faço com igrejas, representantes dessas localidades, por exemplo. E ao longo da minha vida eu sempre tive muito esse espírito de servir, de tentar ajudar o próximo. Aqui na região da Santa Maria, nós temos um projeto social da irmã Nilza e da irmã Jesuíla, que eu já auxilio há muitos anos, então sempre atuei no voluntariado. E numa outra etapa também do voluntariado que eu atuo, é no desenvolvimento e no fomento à gestão de micro e pequenas empresas, auxiliando os pequenos comerciantes de bairro com treinamento, porque é dali que eles tiram o seu sustento. E ao longo de toda a minha vida, sempre vendo a situação de abandono que se encontra na nossa cidade, eu resolvi parar de ficar apenas na indignação e partir para a ação, tentar fazer algo por nossa cidade. Professor, a gente vai começar agora aqui um dos pontos nossos, debater e se eu levar para a população teresinense, o senhor sendo eleito a prefeito de Teresina, como é que o senhor vai para atrair indústria para a cidade, atrair emprego, né? Como é que o senhor vai fazer? Primeiro passo, que ninguém tem falado sobre isso, nenhum dos outros candidatos, é que para atrair a geração de emprego e renda, a gente precisa primeiro desburocratizar o processo de abertura de empresas. Eu já abri 3 empresas aqui em Teresina enquanto empreendedor. A que eu consegui abrir mais rapidamente durou 6 meses. Uma delas chegou a durar um ano. Hoje a gente tem tido empresas que têm abandonado Teresina, por exemplo, no setor da construção civil, porque para conseguir aprovar o projeto de construção de um prédio, por exemplo, só para a obra começar, tem demorado mais de um ano, por exemplo. Então, isso geraria empregos na construção civil, que é uma cadeia enorme. Então, a gente precisa primeiro desburocratizar, precisa reduzir a carga tributária, que é cada vez mais excessiva. O nosso ISS, o Imposto sobre Serviço, já foi de 3%, as gestões anteriores subiu ele para 5%. Então, a gente tem ações específicas que a gente pode fazer com movimentos tributários de redução de impostos. E principalmente criando um polo tecnológico, para que a gente tenha empresas de tecnologia gerando emprego e renda para os nossos jovens. A gente tem um crescimento muito significativo de uma geração nem, de jovens que nem estudam e nem trabalham. A gente precisa capacitá-los, gerar formação em tecnologia para que eles consigam ter esses empregos. O senhor falou realmente gerar aí para o jovem, o governo tem aquele tal do pé de meia, né? Aí não sei se o senhor está acompanhando no meio de comunicação a dificuldade que tem para o jovem, que a mãe não tem um CAD único, né? Uhum. Como é que o senhor vai fazer? Passou a trabalhar entregar junto com o governo federal e o governo estadual. Primeiro ponto é que você precisa de um diálogo institucional com o governo estadual e com o governo federal. O que é isso? Desenvolver parcerias conjuntas para que você consiga ter cada vez mais projetos e captação de recursos vindo para Teresina. Eu não tenho um diálogo eleitoral de troca de um apoio político por uma secretaria, porque esse modelo é um modelo que eu acredito que está fazendo com que a nossa cidade fique completamente sucateada. A atual gestão da prefeitura, o prefeito fatiou as secretarias do município para os vereadores. Esse modelo foi até desenvolvido pelo Jeová Alencar, que é hoje candidato a vice do Silvio Mendes, por exemplo. Então ele fatiou todo esse modelo das secretarias. A mesma coisa você encontra no governo do estado do PT. É todo fatiado entre os deputados que deram apoio ao governador. Essas decisões de deputados e vereadores na gestão das secretarias são decisões que atendem apenas interesses políticos e não os interesses da Resumindo, o população. interesse pessoal dos vereadores e do secretariado. Isso, então a gente quer uma gestão técnica em que cada secretário seja alçado àquele cargo,
por exemplo, o secretário de Educação vai ser um professor da rede municipal de ensino, concursado da prefeitura, que vai participar de um processo seletivo para isso. A mesma coisa na saúde. Um dos profissionais de saúde concursados da prefeitura vai participar de um processo seletivo para ser o secretário. Isso em todas as áreas. A gente precisa em Teresina de uma gestão cada vez mais técnica. A gente vai continuar no emprego, só que agora na área da horta comunitária, que há muitos anos, professor, está abandonado na capital teresinense. Como é que o senhor vai fazer para levantar essas hortas comunitárias? Olha, Teresina, infelizmente, você chega nos supermercados, você compra frutas, verduras, hortaliças vindo de outros estados e a nossa cidade tem 2 rios. Isso é um absurdo. Então, a gente já teve no início de todo esse processo de reestruturação, ali na Avenida, no Renascença, na região do Disseu, as hortas comunitárias, mas em outras regiões também. Eu visitei recentemente a horta da Vila Polônia, que está completamente abandonada também. A gente precisa utilizar os 2 rios da cidade para implantar sistemas de irrigação nessas hortas comunitárias, precisa levar capacitação técnica para os moradores daquela região e, por meio do Banco Popular do município, fomentar o primeiro enxoval, as primeiras máquinas, equipamentos, instrumentos, para que as pessoas consigam trabalhar. Aqui próximo nós temos aqui no Parque Alferraz, que ela é bastante imensa, mas está abandonada pela gestão. Alguns que têm lá trabalhando nos horticultores são por conta deles tentando levantar, plantar para poder vender. Isso, eles precisam receber da prefeitura capacitação técnica de melhores formas de cultivo, por exemplo, formas mais tecnológicas. A gente tem, por exemplo, em Israel, você tem um deserto completo e você consegue ter uma produção de alimentos muito forte em Israel, mesmo no deserto, com diferentes modalidades produtivas, utilizando tecnologia. A gente precisa levar tecnologia aos nossos pequenos produtores. Aqui em Teresina a gente tem a tecnologia e tem os rios, mas a gestão não promove ajuda, isso, né? Não ajuda. Nós vamos continuar agora no Banco Popular, que o senhor estava falando nesse instante. Como é que o senhor vai fazer para... Porque a gente sabe que muitos trabalhadores autônomos, empresas pequenas, estão com o nome sujo. Como é que o Banco Popular vai trabalhar com esses pais de família? Você precisa pegar os pequenos comerciantes de bairro da cidade e gerar capacitação. O Banco Popular tem que ajudar, primeiro, no fomento à capacitação, qualificação. Eu fiz, quase 15 anos atrás, uma das maiores pesquisas de micro e pequenas empresas do país. Eu sou um profissional com referência na área, com mestrado e doutorado nessa área de gestão, e tenho livros publicados nisso. Então, o primeiro ponto que a maioria das empresas, os pequenos comerciantes que quebram por falta de conhecimento de aplicação de técnicas de gestão. Então, você precisa qualificar eles nesse primeiro momento. No segundo momento, o Banco Popular pode auxiliar com microcrédito para capital de giro e para investimento nesses pequenos comércios, por exemplo, de bairro. E a gente pretende utilizar o Banco Popular com diversas outras ações. Por exemplo, financiando bicicletas elétricas para entregadores de delivery, motoboys, né, essas pessoas que entregam a comida na nossa casa, por exemplo, que são trabalhadores que têm sofrido muito com o aumento no preço dos combustíveis. A gente pretende fomentar espaços de descanso para esses entregadores também por meio do Banco Popular. Incentivar cada vez mais o empreendedorismo feminino. Quantas mães de família nós não temos na cidade que querem uma oportunidade de trabalho e de empreender e a prefeitura não contribui com isso? A gente realmente, professor, que o senhor falou aí, nesses eventos que tem aqui na capital piauiense, a gente vê muitas mães de família vendendo arrumadinho, que hoje é o ponto mais que quem está desempregado quer investir na área da comida. Como você anda em Teresina, como você é professor de uma faculdade aqui na zona sul da capital, você vê que na frente daquela faculdade que tem de vendedor autônomo é muitos, né? Perfeito. E nós temos que gerar incentivos por meio da prefeitura, como eu disse, de capacitação técnica e de microcrédito, para que eles consigam crescer e se desenvolver cada vez mais. Agora a gente vai para um ponto, professor Tony, que antes dos vereadores daqui de Teresina entrar de recesso, votaram um empréstimo
para a saúde. Só que a gente sabe que foi vários empréstimos para a saúde de Teresina, mas não foi investido. O senhor chegando a prefeito de Teresina, como é que o senhor vai fazer para voltar à saúde que era antigamente na capital? Olha, primeiro ponto, é importante a gente fazer uma pausa para falar desses empréstimos que você chamou a atenção. Então, a gente tem tido cada vez mais uma prática de empréstimos, tanto da prefeitura como do governo do estado. É empréstimo atrás de empréstimo. O governo do estado que fala tanto que vai conseguir, o candidato do PT, né, que vai conseguir trazer mais dinheiro do governo do estado, dinheiro do governo federal, pelo Lula, pelo governo federal, e agora eles foram em busca de mais um financiamento da Caixa Econômica sob a desculpa de comprar um vagão para o metrô. Então, se eles não conseguem financiamento do governo federal, que o governo federal invista para a compra de um vagão de metrô e de ampliação da linha de metrô, até isso é por empréstimo. Na prefeitura, a saúde pegando empréstimo, sendo que já tem um orçamento de 1,6 bilhão por ano, mostra que além de ter tanto a prefeitura quanto o governo do estado uma gestão ineficiente do dinheiro público, mostra que eles estão entregando o nosso estado e a nossa cidade para bancos. E bancos, o que é um banco? Banco é agiota. Eu estou com medo, brincadeiras à parte, de daqui a pouco esse banco virem na nossa casa e pegar nossos carros e nossas casas da quantidade de empréstimo que a prefeitura e o governo do estado têm feito. Isso é alarmante. E professor Tony, que é esse ponto é muito bom. Você, cidadão que está acompanhando agora a gente, né, pelas nossas redes sociais, o que o professor Tony está falando aqui sobre os empréstimos da saúde do município é caso grave. E os nossos vereadores estão com a venda no rosto que não tomam iniciativa. O que ele está falando é que quem vai pagar esse empréstimo é eu, você e os demais teresinenses, né? Aí, como o professor disse, se a gente não abrir do olho, quem vai ficar com o nome sujo é a população teresinense, né, professor? Perfeito. E falando sobre a sua pergunta específica da saúde, para reestruturar a saúde teresina, a gente precisa, primeiro, equipar os hospitais de bairro. Nós temos aí 9 hospitais de bairro, nós temos 3 UPAs, nós temos mais de 90 unidades básicas de saúde, temos aí a maternidade como Cianca, temos a maternidade do Satélite, do Buenos Aires, temos a maternidade do Promorá, e todas essas estruturas, elas estão simplesmente sucateadas. A gente precisa equipar para ter uma infraestrutura de qualidade que possa atender bem ao cidadão e que o profissional médico possa executar, o profissional de enfermagem, todos os profissionais de saúde possam executar bem suas atribuições dentro desses hospitais, que é o que a gente viu recentemente, hospitais alagados, como o Hospital do Satélite nesse período de chuva, por exemplo, alguns hospitais o teto descascando, ar-condicionado quebrado, paciente pós-cirurgia sofrendo com calor. Isso é um absurdo. Exemplo, até agora no HUT, essa semana mesmo, o sogro da minha irmã está lá internado, a família teve que comprar gases, soros e outros materiais porque não tem. Olha, faltando equipamentos básicos, insumos básicos como soro, tem faltado curativo, equipamento, insumos para fazer um curativo, tem faltado dipirona, losartano, um remédio para pressão. É o que os moradores da cidade, percorrendo todos os dias de ponta a ponta, têm me relatado. E a gente tem defendido que é possível fazer uma economia de 300 milhões por ano na saúde só com a revisão dos contratos. A saúde tem um orçamento de 1,6 bilhão. Desse valor por ano, você tem como reduzir, pelo que a gente viu, a maioria dos contratos. Não posso dar um outro nome aqui, mas eu vou chamar de uma gestão ineficiente nos contratos da saúde. Então, a gente, com esses 300 milhões por ano, a gente poderia implantar uma das nossas principais propostas para a saúde, que é o cartão Saúde Teresina, em que zeraria a fila de consultas e exames para os usuários do SUS de Teresina cadastrados no CAD único. Então, as famílias mais carentes receberiam esse cartão que, se chegar na rede pública e não tiver vaga, ele faria essa consulta, esse exame na rede privada, porque quem tem dinheiro consegue fazer qualquer consulta e exame na cidade de Teresina, mas o cidadão usuário do SUS, ele encontra às vezes
uma rede pública completamente superlotada. Mas isso é apenas uma medida de curto prazo, enquanto a gente reestrutura a rede pública. O foco são os hospitais públicos e as unidades básicas de saúde, mas a gente sabe que isso leva alguns meses. E quem está na fila de consulta e exame tem pressa e não pode esperar. E professor Tony Kelly, o senhor que já tem uma vasta experiência na área, né, área administrativa, economia, muitos proprietários de clínica, muitos médicos reclamam sobre há anos que não tem um reajuste no, nas consultas, né, repassada para eles. Eu não sei se o senhor, como prefeito, a partir de 2025, o senhor vai poder fazer algum reajuste, se é o Ministério da Saúde que libera. O senhor sabe me responder essa Olha, pergunta? o que a prefeitura é responsável é pela tabela do IPMT, que é o Instituto de Previdência da Prefeitura do município de Teresina, né, em que os servidores da prefeitura têm a possibilidade de fazer consultas e exames, é descontado, seu contra-cheque é um valor, mensalmente eles fazem as consultas e exames. Realmente são valores abaixo da tabela de mercado, mas o nosso foco tem sido cada vez mais discutir a saúde pública para o cidadão teresinense. Uma outra proposta nossa é que a gente possa reestruturar o Linneu Araújo como um grande centro de diagnóstico e possa ampliá-lo ainda mais, de forma a instalar lá equipamentos de exames, como a ressonância magnética, como a tomografia do coração, para que você consiga fazer pela rede municipal de Teresina qualquer exame possível, além de ampliar o HUT e equipar melhor a rede de urgência, de atendimento de urgência de Teresina, que fica toda sobrecarregada na prefeitura, principalmente com a vinda de pacientes do interior do estado. Então, o governo do estado, que é omisso, fechou. Isso foi um dos maiores erros da gestão da saúde Teresina. Ainda continua, né? Isso. Em 2008, o governo do estado fechou o HGV, o pronto-socorro do HGV. Na época, era o governo do estado do PT. Em conjunto, o prefeito era o doutor Silvio Mendes, ele aceitou esse fechamento, ele deveria ter ido à mídia, não ter aceitado esse fechamento do HGV, porque o que acontece? Os pacientes do interior todo do estado vêm para Teresina para o HUT e a saúde do município de Teresina é quem paga essa conta. Então a gente defende que o município de Teresina passe a atuar usuário do SUS de Teresina de modo que o governo do estado do PT assuma a responsabilidade dos pacientes do interior, abrindo o pronto-socorro do HGV, porque o atendimento de urgência e emergência em Teresina pelo governo do estado do PT é zero. É zero. E professor Tony Kelly, eu também já tinha comentado em vários locais cantos sobre isso, que para mim foi a omissão do ex-prefeito, né, que agora está querendo reconcorrer à prefeitura, e também da própria Câmara Municipal de Teresina foram omissos, ter deixado fazer esse acordo entre o município e o governo do estado para fechar o HGV. Se o hospital era exclusivo para o município, deveria deixar cada qual no seu lugar. Isso, perfeito. Isso iria desafogar e muito o HUT, para que o usuário do SUS de Teresina consiga ter um melhor atendimento. Outra pauta aqui, professor Tony, não adianta a gente estar só falando, reclamando. Como é que o senhor, chegando à prefeitura, a gente vai fazer para investir na segurança municipal de Teresina, que é a guarda municipal, né? Que para mim, meu ponto de vista, que essa atual gestão que está aí, né, que está já no final e o povo morrendo, investiu, a única coisa que investiu que, para mim, meu ponto de vista, é que teve valor só foi a guarda municipal de Teresina. Apesar de que ainda tem dificuldade, tem, mas e melhorou mais do que a gestão passada. Como é que o senhor vai fazer a partir de 2025 para investir na Guarda Municipal? Olha, a Guarda Municipal ela foi instituída por um documento na gestão do ex-prefeito Silvio Mendes. Foi ele quem fez o documento que instituía a Guarda Municipal. Só que ele criou a Guarda Municipal no papel. Na prática, ele não fez nenhum concurso da Guarda Municipal. Quem veio fazer os concursos da Guarda Municipal foi o Firmino, por exemplo. E a nossa Guarda Municipal, nós temos apenas cerca de 300 guardas municipais para uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. É muito pouco o nosso contingente da Guarda. O primeiro ponto que a gente precisa para a segurança pública é que a prefeitura possa
fazer mais concursos e ampliar esse efetivo da Guarda Municipal. Além de ampliar, precisa remunerar melhor, porque tem guardas, a maioria deles, o salário base é na casa de R$ 2.000. Isso é um absurdo. Pessoas estarem arriscando suas vidas pela segurança da população e ganhando um valor tão baixo. Um terceiro ponto é que só pessoas e equipar e dar veículos, isso é importante, aumentar a quantidade de guardas, dar os equipamentos adequados, colocar mais veículos e motos. Mas precisa também de um sistema de monitoramento ativo no centro da cidade e nos bairros da nossa capital, para que possa ser utilizado um centro de inteligência integrado com a polícia militar que já faz esse monitoramento de forma ostensiva. Essa integração das forças, junto com o centro de monitoramento, pode ajudar muito a gente a combater a criminalidade, porque nossa cidade, nosso estado está tomado aí pelas facções. Só a gente vê que pouca estrutura da Guarda Municipal, que o senhor acredita, o senhor acompanha diariamente as nossas redes sociais, o senhor vê pouco contingente da Guarda Municipal, mas sempre estando presente ali do lado do povo e tentando diminuir a violência que tem na capital. Perfeito. Então a gente tem os guardas municipais verdadeiros heróis, que conseguem fazer muito com tão pouco. Mas eles não nasceram para ser heróis, eles nasceram para serem profissionais qualificados e competentes. Um profissional qualificado e competente, ele precisa dos instrumentos adequados. Ele não tem superpoderes, né? Ele não tem uma visão laser. Então ele precisa ter equipamentos adequados, ser bem remunerado, ser respeitado como um ser humano que trabalha. A mobilidade urbana na capital, professor. Como é que o senhor vai fazer a partir de 2025? Olha, a gente precisa ter um modelo de integração, mas não esse modelo de integração sem planejamento e completamente errado que foi feito pelas gestões anteriores. Esse modelo, com essa infinidade de terminais que foram feitos aí, cerca de 8 terminais, isso aconteceu simplesmente porque na época as gestões anteriores do PSDB, elas tinham uma verba para receber do governo federal, e essa verba, para eles conseguirem, só poderia ser utilizada em infraestrutura física. Por isso, colocaram aí mais de R$ 1 bilhão nesses terminais. Quando, na verdade, você precisa ter uma integração sendo feita no centro da cidade de Teresina, mais especificamente na Praça da Bandeira, integrando ônibus com metrô. Como ficou muito terminal, o custo do transporte público subiu demais. O que a prefeitura passou a fazer? A dar calote, a não pagar regularmente as empresas de ônibus da metade do subsídio que é dever da prefeitura. O que aconteceu com isso? As empresas tiraram os ônibus de circulação. A gente chegou a ter 450 ônibus na cidade de Teresina. Hoje tem um número oficial é 247, mas na prática, em determinados momentos, tem apenas 180, 190 ônibus circulando na cidade. Eu acho que não, professor Tony, que eu ando de ônibus de segunda a sexta. Perfeito. Então, assim, um outro ponto que a atual gestão da prefeitura fez foi diminuir a fiscalização da quantidade de ônibus que sai das empresas de transporte público. Professor Tony, aqui é a realidade. Qualquer cidadão pega um celular desse, abaixa o aplicativo para acompanhar a linha de ônibus, tá lá. Mas você vai para a parada final de semana? Não tem. Mas não no tem. aplicativo existe. Então, ou seja, estão pegando o dinheiro do subsídio dos ônibus e estão usando da forma incorreta, de uma forma ineficiente. É isso que a gente tem visto. Então, a gente pretende, com a gestão eficiente, conseguir dobrar a frota de ônibus que a gente tem hoje, inclusive ter um valor da passagem mais barato. Porque, meu amigo, esse modelo é um modelo falido do transporte público que tem atualmente. Porque você tem as empresas de ônibus operando o serviço e elas operando a bilhetagem também por meio do SETUT. É como se elas dizem para a prefeitura
quantos bilhetes foram gerados, quando na verdade quem tem que cuidar disso é a própria prefeitura. Então, pelo valor da planilha de hoje, se o sistema é subsidiado, a prefeitura, em tese, está pagando metade, o usuário paga mais de R$ 4, é como se o valor da planilha de hoje da passagem de ônibus fosse mais de R$ 8, meu amigo. Não tem condição da passagem ser mais de R$ 8, isso é impossível. Então, a gente defende que seja feita uma auditoria mais forte, mais significativa no sistema de transporte público, para que a gente caia aí o valor da passagem que o usuário paga de mais de R$ 4, consiga cair para 3, para R$ 2, por Porque o exemplo. professor Tony quer mais essa sua auditoria, não vai ser tipo a da Câmara Municipal do Não, Transporte Público, não, que deu não, um não, impeachment. não. Que não acabou não dando em nada. Nós estamos falando, por isso, a necessidade de termos nas secretarias uma gestão técnica e não políticos. E não essa coisa de ficar colocando vereador para tomar de conta das SAADs, as antigas SDU, pegar vereador para tomar de conta, por exemplo, de uma secretaria como o S-Trans, que não cuida e se preocupa disso. Desculpa. Então a gente precisa cada vez mais ter uma gestão técnica com profissionais qualificados para isso. Então, no caso, eu quero dizer, se o vereador foi eleito a vereador de Teresina, ele é médico, então ele está apto a assumir a Secretaria Não, 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 de não, não. Saúde. Não, Não, né? não. Então o que nós estamos falando é não termos vereadores nas secretarias, não termos políticos nas secretarias. O que Tá, nós agora sim. falamos é que nós precisamos ter os técnicos concursados da prefeitura de cada área fazendo a gestão. Então, quem vai fazer a engenharia de trânsito são os engenheiros concursados da prefeitura. Quem seria o secretário de Educação da prefeitura em nossa gestão seria um dos professores e diretores aprovados num processo seletivo. Quem faria a gestão da saúde seria um dos profissionais de saúde da prefeitura concursados que participariam de um processo seletivo. É isso, e não nas mãos de políticos. Ó, e você que está acompanhando agora o nosso bate-papo aí com o professor Tony Kelly, ó, a forma da gestão a partir de 2025 do Partido Novo que tem no comando ele aí, do jeito que você está falando, botar técnico em cada pasta do município, viu? Esquecer, meu amigo, você vereador há muito tempo de Teresina, que sempre tinha uma secretaria, a partir de 2025, na gestão do Partido Novo, você vai ser só vereador. Acabar essa coisa do político tá pegando a secretaria para botar ali seus apadrinhados, para botar seus familiares, para botar aquele líder de um bairro que deu 300 votos para ele, 400 votos, 500 votos, 1000 votos. Então a gestão ser feita para o povo, por pessoas que têm conhecimento e capacidade técnica naquela área. Isso nosso município tem, que eu conheço vários, Nós temos. vários funcionários públicos municipais. Professor Tony, outro ponto que é de grande interesse, porque onde eu moro é uma comunidade grande e carente da atuação do município sobre a área de lazer e esporte, né? Secretaria Municipal de Esporte e também a cultura, que para mim tudo é uma coisa só. Dividir mesmo só para dividir. Para mim, cultura e o esporte andam junto todo o tempo. Cultura, esporte e lazer precisam ser trabalhados de forma integrada. São pastas diferentes, mas precisam ser trabalhadas de forma integrada. A gente tem defendido que utilizar as escolas municipais, as quadras poliesportivas das escolas municipais de Teresina aos finais de semana para a prática esportiva das comunidades. 52% das escolas municipais de Teresina, metade delas, tem um ginásio poliesportivo. E no final de semana fica o quê? Fechado. A gente tem que colocar isso à disposição da população. E com um orçamento de apenas 2 milhões por mês, nós conseguimos contratar educadores físicos e profissionais em diversas áreas do esporte para treinar as nossas crianças em diversas modalidades, como futsal, handebol, você tem agora o badminton, por exemplo, você Tá agora nas Olimpíadas, em diferentes modalidades, judô, as artes marciais, o jiu-jitsu, por exemplo, capoeira, para a gente ter, utilizando isso, os ginásios poliesportivos dos municípios, as quadras das escolas aos finais de semana, para os nossos jovens
utilizarem da prática esportiva e não ficar no final de semana aquém sem ter o que fazer e à disposição da criminalidade. Isso é um primeiro ponto. Além disso, a gente tem defendido utilizar as nossas praças e revitalizar as nossas práticas, as nossas praças, com atividades culturais de música, de literatura, de dança, com as quadrilhas ao longo do ano, fazendo seus ensaios, por exemplo, e toda essa revitalização com os artistas locais, com músicos locais, com eventos culturais para lazer à população dos bairros, com praças bonitas, com brinquedos para as crianças, bem revitalizadas e bem estruturadas. Professor Tony, tem a nossa gestão municipal que está aí também, na gestão passada, que foi na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, a água de Teresina. Como é que o senhor está vendo a forma que a água de Teresina está trabalhando na capital, onde a prefeitura faz o asfalto, e agora esse projeto novo de política do governo do estado, o OPA faz, eles vêm cortando e deixando os demais prejuízos para a população teresinense. Como é que o senhor vai fazer para trabalhar em parceria a partir de 2025 com a água de Teresina? Olha, eu destaco que é importante demais para a população esse sistema de saneamento que está sendo implantado para a cidade. É muito importante. Só que está fazendo de forma descoordenada. É uma bagunça o que está sendo feito na nossa cidade. Então precisa ter planejamento e integração das atividades da prefeitura com a Águas de Teresina. Me faz parecer, eu fico em dúvida se não é de propósito. Eu me questiono sobre isso. Se a prefeitura não vem e passa o asfalto de má qualidade para depois a Água de Teresina vir imediatamente quebrar aquele asfalto e não ter uma fiscalização e não ter uma inspeção. Eu fico me fazendo essas perguntas e esses questionamentos. Será se isso é verdade mesmo? Porque é muito claro em muitos bairros. Parece que é imediatamente, quando passa o asfalto, vem a Água de Teresina e já quebra logo. Então a gente precisa de uma gestão transparente, eficiente, que tenha integração entre os órgãos, para que primeiro seja feito todo o sistema de saneamento daquela rua e depois é que venha para passar o asfalto por cima, depois que o sistema de saneamento já estiver pronto, por exemplo. E que o que me chama a atenção, professor, é que poucos vereadores da Câmara Municipal de Teresina que se manifestam sobre essa falta de respeito da água de Teresina com a nossa capital e também com o nosso povo. Porque o que a gente tem visto é que faltam poucas pessoas que realmente entrem em confronto com a gestão da prefeitura, com essa gestão também do governo do estado, porque você citou que também é feito no OPA esse tipo de abordagem. A gente precisa escolher nessas eleições pessoas novas, pessoas diferentes, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara. E para a Prefeitura, não é escolher uma pessoa nova só no sobrenome, que já é deputado desde 2007, já está na política desde a década de 90. Isso não existe. 17 anos de deputado. 17 anos de deputado e não fez obras relevantes para a cidade de Teresina. Então a gente tem que escolher um futuro verdadeiramente novo para Teresina, novo de verdade. E, professor Tony, o senhor tocou no assunto aí do pré-candidato e deputado estadual Fábio Novo. Eu tenho 37 anos, até hoje eu me pergunto, 17 anos de deputado, você que está aí do outro lado, eu não sou contra, não. O cidadão vota em quem você achar melhor. Um cidadão desse já vai para a segunda campanha dele, concorrendo para prefeito de Teresina, e eu não conheço uma obra dele como deputado para a capital piauiense. Hoje ele só está disputando competitivamente porque está tendo toda uma ajuda de um aparato do governo para isso. Mas vale relembrar que na eleição passada, o deputado Fábio Novo, ele finalizou a eleição na quarta colocação. Hoje, de acordo com algumas pesquisas, eu já estou em terceiro. Então, queremos finalizar as eleições, vamos começar agora a campanha agora que vai começar. A gente pretende fazer uma campanha propositiva, ir bem nos debates, para que a gente possa ir para o segundo turno. E ele abra do olho, porque o Pessoa também está começando a se mexer um pouco. Então, se ele não tomar cuidado, é capaz dele ficar em quarto novamente, viu? E, professor Tony Keller,
no dia da convenção, no sábado, eu estive na sua convenção do Partido Novo, estive na do atual prefeito, que é o PSD, né? PRD. PRD. Tive nele e tive no doutor Silvio, né? Como você tocou num ponto aí bastante chamativo para quem está no meio da política, quem acompanha a política diariamente. Eu me surpreendi com tanto militante do atual prefeito, a forma que ele vem maltratando Teresina, mas ele tem muitos apoiadores, né? Muitos candidatos dizem, é os eleitores dos vereadores, meu cidadão, que eu disse, cidadão, eu concordo com você, mas não importa, estava lá. Quem está na prefeitura tem como fazer uma convenção e arregimentar muita gente. E eu faço alguns questionamentos também, algumas dúvidas, algumas perguntas que vêm à minha mente. Será se ali não eram pessoas comissionadas? Será se esses comissionados eles não foram levados a estar na convenção para poder Obrigado. manter os seus empregos? São questionamentos que eu faço. Agora, uma coisa é clara, eu tenho percorrido a cidade há 11 meses, 2 bairros, às vezes 3 bairros por dia. E é um sentimento de unanimidade em toda a população, de revolta e indignação com o atual prefeito e a atual gestão. Vai ficar para a história como a pior gestão da história de Teresina. Professor Tony, como é que o senhor analisa esse blocão que está hoje com o Fábio Novo? Dois pontos do blocão que me chama a atenção e o povo teresinense dá no abrir o olho para entender, professor Tony. É que o MDB passou 3 anos e alguns meses na gestão do doutor Pessoa. Vamos lá para o MDB. Só foi o vereador, atual vereador Zé Nito, que esteve lá. Só foi ele do MDB, né? Que só são 2 vereadores, só teve ele de mandato na gestão. Passou lá 3 anos e alguns meses, saiu. Aí a gente vai para o PT. Os 3 vereadores continuam na base, com secretaria na atual gestão, e lança como para salvar Teresina o Fábio Novo. Olha, é por isso que a gente tem dito que eu sou o único candidato que é verdadeiramente novo para Teresina, que traz propostas claras e que o eleitor pode confiar. Porque, como você já disse, o candidato do PT, o PT fez parte da gestão do Pessoa até esse ano. Entregaram as secretarias nesse ano. Então, escolher, e muitos dos que estão com o deputado Fábio Novo estavam com Pessoa durante toda a gestão do Pessoa. Então, escolher o deputado Fábio Novo é mais 4 anos de gestão do Pessoa por isso, porque tem as mesmas pessoas lá. Escolher o ex-prefeito Silvio Mendes, quem é o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito do Silvio Mendes? É o João Alencar. João Alencar foi o arquiteto da gestão do Pessoa, comandou a SAD Sul, a maior subprefeitura da cidade de Teresina, tinha quase 1.000 cargos na gestão do Pessoa. Então, ele quem vai mandar em boa parte da prefeitura em um eventual governo do doutor Silvio Mendes. Então, escolher o Silvio Mendes é também escolher a gestão do Pessoa. Ambos vão apenas permanecer com mais do mesmo. Vai ser uma versão Pessoa 2.0 em nível de gestão. Então a gente pretende fazer uma gestão técnica e diferente, livre de todos esses grupos políticos. Você que nos assiste nesse momento, você perceba que você tem uma oportunidade de tirar pela primeira vez na prefeitura de Teresina, você vai poder fazer uma escolha e se livrar de todos esses políticos da velha política e tirar todos eles de uma vez só. Vocês já perceberam isso? Então vamos fazer uma escolha coerente, uma escolha correta, uma escolha que só quer o bem da nossa cidade. Professor Antônio Keller, vamos focar agora um pouquinho aqui no Partido Novo. Quem é a sua vice na sua chapa? A nossa vice era a Vanessa Viana, que era advogada, que é advogada, e por uma questão documental a gente teve que alterar agora para o Wallace Miranda. A Vanessa, Não ela sabia desse ponto, eu é sabendo agora. a Vanessa, ela é presidente estadual do Partido Novo. E a gente encontrou no estatuto do partido que no novo dirigente não pode ser candidato, para ele não beneficiar a si mesmo. Ele é um novo, é um partido muito correto. Na verdade, é o único correto que a gente tem no Professor, país. eu concordo, sabe por quê? Eu vou lhe dar um exemplo, né? Que ficou como senador, conhecido como senador Gustavo Henrique, né? E agora está conhecido como
o pancadinha, né? Quem já é do meio da política sabe que ele sempre toma um partido para tomar de conta, para próprio se beneficiar na campanha. Quem está dizendo aqui é eu, porque eu escutei de alguns pré-candidatos que já acompanhou ele. Estou só retransmitindo, deixar bem claro, né? Então, o Partido Novo é bem claro sobre isso. Não quer ninguém, Dirigente não dirigente do pode ser partido, para não candidato. se próprio se Isso, para favorecer. ele não favorecer apenas ele e não os demais candidatos do partido, por exemplo. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente fez alteração de última hora para o médico Wallace Miranda, que é professor da Universidade Federal do Piauí, é médico, é empresário. E o Wallace Miranda é um dos fundadores do Partido Novo aqui no Piauí. Ele já foi presidente no passado do partido. É uma pessoa muito capacitada e muito respeitada aqui dentro de Teresina e nós estamos muito felizes com essa escolha. E hoje a chapa dos pré-candidatos a vereador lá do Novo. A gente pretende fazer um vereador dentro da cidade de Teresina. Nós pretendemos ter um vereador do Novo pela primeira vez na Câmara Municipal de Teresina e vamos trabalhar muito firmes para isso. E deixar bem claro, você da Grande Santa Maria, especialmente da nossa capital, nós temos um representante também da nossa comunidade no Partido Novo. Quem é ele, Que professor? É o Gabriel Barbosa, né? O Gabriel, ele mora aqui na Santa Maria, é nascido e criado aqui na Santa Maria, e ele é um dos nossos pré-candidatos a vereador de Teresina. Professor, eu queria lhe deixar sob à vontade aí, se você tem mais algo para falar para os nossos seguidores, né? Uhum. Que é onde nós temos parceria hoje com a TV Camusim, TV Liberdade, que é do Maranhão, e agora e dois portais ali da cidade de Campo Maior, né? Eu queria que você deixasse, se você tem mais algo para falar para os nossos eleitores nessa próxima eleição. Gostaria de dizer que pela primeira vez na cidade de Teresina, o eleitor vai poder fazer uma escolha livre da velha política. Alguém que é novo não apenas no sobrenome, mas um novo de verdade, com propostas novas, propostas inovadoras, enquanto os outros políticos passaram toda a pré-campanha transformando ela num balcão de negócios, fazendo negociações, passamos 11 meses colocando inúmeras propostas para os problemas da cidade de Teresina. A gente discutiu a saúde, o transporte público, a educação, a segurança, esporte, cultura e lazer, meio ambiente. Somos o único candidato no nosso plano de governo a termos colocado um capítulo sobre transparência e combate à corrupção, porque a gente quer que as contas da prefeitura sejam totalmente transparentes. Nenhum outro político está fazendo isso e a gente sabe o porquê, né? Então a gente pretende fazer uma gestão técnica que os benefícios cheguem até a população e não fiquem apenas nas mãos desses políticos da velha política. É, e você que está aí realmente querendo uma nova Teresina, está aí a oportunidade. Votar no professor Tony Kelly, que é do Novo, a nova gestão para administrar a Teresina a partir de 2025. Professor, sobre os conselhos tutelar de Teresina, como é que o senhor vê hoje para o senhor trabalhar a partir de 2025? A gente precisa equipar melhor os conselhos, reestruturar e ter uma política mais ativa de apoio às crianças, que eles atuem de uma forma muito mais preventiva. A gente precisa prevenir a violência doméstica, a gente precisa ter 100% das nossas crianças na escola e numa educação em tempo integral, com creches e escolas em tempo integral de qualidade. Então, a gente quer utilizar os conselhos muito mais na atuação da prevenção, na sensibilização contra a violência doméstica para com as crianças da nossa comunidade, com campanhas educativas, que eles verifiquem se realmente essas crianças estão na escola, que é onde elas devem estar, é o lugar delas, e se estão recebendo uma assistência familiar adequada. Para isso, eles precisam de infraestrutura, de treinamento, de uma melhor remuneração, e é essa a função da prefeitura, atuar junto aos conselhos. Sobre a atuação do conselho junto à prefeitura, também tem outro ponto, professor Tony, que eu nunca vi nem os ex-prefeitos fazendo. E hoje a gente vê uma forma que estão fazendo. Tem muita mídia, tem na área da segurança pública na capital, mas está tendo
muito conversa entre o secretário e o Ministério Público. O próprio Conselho Tutelar, o senhor chegando à prefeitura a partir de 2025, o senhor vai fazer essa comunicação com o Conselho e o Ministério Público para ter mais um respaldo, ter uma ação mais ativa sobre as causas dos menores na capital? Perfeito. A gente precisa dessa integração entre a prefeitura, os conselhos, o poder judiciário, por intermédio do Ministério Público, para que as próprias ações, os próprios processos, juntamente à justiça, possam correr de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. Então, tudo isso é muito importante para nós podermos garantir cada vez uma qualidade de vida melhor às nossas crianças. Um cuidado dessa geração que não é apenas o nosso futuro, é o nosso presente da cidade. A gente precisa cuidar das nossas crianças. E o dever de uma prefeitura é isso, é cuidar das pessoas, das crianças, das pessoas da melhor idade de uma cidade, cuidar de todos. Outro ponto aqui, professor, que eu vou tocar no assunto é sobre a Fundação Alferraz, que é de trazer os cursos. E nessa sua caminhada você andou já nos vilas, favelas e os bairros da nossa capital. Você vê que muitos jovens gostam de ter sua indústria, né, sua empresa. Como é que o senhor vai fazer para investir que hoje a Fundação Alferraz está abandonada? Eu fiz o meu curso de porteiro lá. E muita gente que eu conheço fez curso de cabeleireiro e outras mais estão gerando emprego, né? Microempreendedor mais gera dois, três empregos, mas são dois pais de família que têm como levar seu pão de cada dia para dentro da sua residência. Como é que você vai fazer lá? A gente precisa cada vez mais capacitar com cursos os nossos pequenos comerciantes de bairro. Nós precisamos capacitar cada vez mais as nossas mulheres para termos um empreendedorismo feminino mais ativo e gerar capacitação para os nossos jovens nas áreas de tecnologia. Hoje o jovem, ele entende muito de tecnologia, ele quer ser empregado na área de tecnologia para desenvolver aplicativos, desenvolver softwares, gamers. Hoje você pega um jovem, ele sabe editar um vídeo tranquilamente no telefone. Nós temos um aqui que consegue lidar com todo esse aparato tecnológico. É isso que o jovem de hoje gosta de fazer. Então a gente precisa fomentar a Teresina com essa qualificação para que nós possamos atrair empresas de fora e criar aqui um polo tecnológico para empregar os nossos jovens que estão parados dentro de casa, sem um emprego, sem ter o que fazer. Professor Tony Keller, sobre essa área aí da Fundação Alferraz, é uma coisa tão fácil que, infelizmente, fácil para botar em prática, infelizmente, as gestões que já passaram, não têm esse interesse. Que eu acredito, professor Tony, que os políticos que estão aí hoje não têm interesse de fazer isso, de ver um jovem crescer com os próprios pés deles, né? Porque sabe que não vai bater lá na porta do seu gabinete com o currículo pedindo um emprego, Verdade. que não vai ficar amarrado na mão dele. Eu tenho falado que esse modelo de política, da velha política, da política tradicional, uma das coisas que tem se amparado é no analfabetismo. Então, querem manter a população sem acesso a conhecimento, para que esses políticos de sempre se permaneçam, sempre se perpetuem no poder. Então, a gente precisa levar conhecimento para que nós possamos libertar a população, libertar os nossos jovens. Professor, eu queria que o senhor deixasse aqui suas considerações finais para os nossos seguidores nas redes sociais. Bem, quero agradecer ao portal Santa Maria Web por todo esse momento, por toda essa entrevista. Aqui o podcast TV Santa Maria Web, né? Então, estamos aqui tendo a honra de sermos o primeiro entrevistado e queremos agradecer o convite, mas dizer para o teresinense que nos assiste aqui por meio dessa entrevista: vamos parar de escolher sempre os mesmos políticos, fazer as mesmas opções achando que vamos ter resultados diferentes. Vamos escolher um gestor que tem capacidade técnica, que tem um mestrado, um doutorado na área de gestão, que tem vontade, coragem, disposição para enfrentar esse sistema político corrupto que a gente tem, que quer levar a transparência, que quer ter uma gestão técnica não sendo feita por políticos, mas pelos profissionais concursados da prefeitura em suas áreas, para que só assim, Teresina, só vai ter jeito no dia que a população escolher eleger um prefeito que não comprar um voto,
que chegue e sente na cadeira sem ter gastado milhões numa campanha política, para não ter que tirar dinheiro depois da saúde e tá faltando remédio, para não ter que tirar dinheiro da educação e não ter vagas para as nossas crianças nas escolas. Então a gente precisa que o teresinense faça uma escolha correta e livre a esses políticos tradicionais que a gente tem em nossa cidade. Deixe suas redes sociais para os nossos seguidores acompanhar. Sigam Tony com dois N's e Y, Tony com dois N's e Y, seja no Instagram, no Facebook, que vai aparecer lá Professor Tony Kerley, e você vai poder ver nossas 197 propostas do nosso plano de governo, que nós colocamos para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte público. Sigam lá e acompanhem tudo aquilo que a gente tem discutido de melhorias para a nossa cidade de Teresina. Deixar bem claro para a população teresinense, né? O que precisa é de um gestor trabalhar em parceria com o governo do estado, governo federal. Não precisa de apadrinhamento político. Né? Perfeito, perfeito.